Terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nossa aula será um pouquinho diferente. Nós faremos a aula juntos, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês pegarem o livro de português e abrir na página 106. Como que nós vamos fazer? Cada página, a Pro vai ler o exercício e vai dar um tempinho para vocês irem realizando eles, tá bom? Então, todo mundo pegue o livro de português e abram na página 106. Nós vamos escrever um conto. Isso mesmo. Nós estávamos trabalhando o gênero textual conto. Nós vamos dar continuidade a esse gênero, tá? Até escrever. Cada um vai escrever o seu próprio conto. Igual vocês fizeram da fábula. Vamos lá. Você leu o conto A Roupa Nova do Rei, em que a vaidade do personagem principal o conduziu a uma situação constrangedora. Agora, vamos conhecer outro livro que também conta a história de um rei. É esse livro aí, olha a capa dele. Ele é da Ruth Rocha e chama O Rei que Não Sabia de Nada. O Rei que Não Sabia de Nada é um dos 3 livros que Ruth Rocha escreveu sobre reis. Assim como nos outros 2, O Reizinho Mandão e Sapo Vira Rei, Vira Sapo, ela tratou com aquela graça só dela temas para lá de cabeludos, mas muito importantes como poder e democracia. Esse livro está disponível na página dela, para vocês darem uma olhadinha depois, quem quiser, tá bom? Agora, vamos para a página 107. Lá na página 107, vocês vão deixar o livro aberto, tá? Deixem o livro aberto porque vocês vão precisar observar a capa do livro que está na página 106. Então, no exercício número 1, ele está pedindo para vocês observarem a capa do livro e identificar e registrar as informações contidas nela, tá bom? Então, letra A. Qual é o título do livro? Então, vamos olhar lá. Qual é o título do livro? Pode escrever aí o título do livro, pessoal. Tá fácil essa, né? B. O nome da autora. Quem escreveu esse livro? Tá lá em cima, de letrinha branca. E aqui no quadradinho também tá escrito quem escreveu esse livro. Vamos para a letra C? A letra C tá pedindo para vocês escreverem o ilustrador. O que é o ilustrador, gente? É quem desenhou as imagens desse livro. Está bem no meio da capa do livro, tá escrito lá, ilustrações, e tem um nome, tá bem no meio da capa dele. E a letra D é a editora, é uma imagem bem pequenininha que tá quase lá na barriga do rei. Essa é a editora. Na letra E, ele tá pedindo para vocês colocarem a posição de cada informação, tamanho e tipo de letra usada. Então, vamos lá. Essa eu vou fazendo junto com vocês, vou falando para vocês o que responder, tá bom? Então, olha só. O nome da autora, vamos começar com o nome da autora. Ele tá escrito em destaque na parte superior do livro, não é? Aquela parte lá de cima do livro. Então, ele está em destaque na parte superior da capa, em letras cursiva, não é? Que parece que é a assinatura dela. Ela não está em letra bastão, ela está em letra cursiva, que dá a entender que é a assinatura da autora. O título do livro, ele está em destaque em fonte maior. Ele é escrito com letras vermelhas e ele tá bem no meio, assim, né? Um pouquinho abaixo do nome dela, mas bem no meio, assim, bem centralizado
o nome do livro. O nome do ilustrador, ele tá um pouquinho abaixo do título do livro, mas é uma fonte menor, né? Um tamanho de letra menor, e ele tá escrito até com uma cor branca, assim, tá? Bem discreto, não tá nada em destaque. E o nome e o logotipo da editora estão na parte inferior da capa. O nome está escrito apenas com letras maiúsculas, mas também bem discreto, né? Com uma letrinha branca bem discreto. A parte inferior é a parte de baixo, tá? Vamos lembrar. Bom, agora vamos ler esse Você Sabia? Ruth Rocha é uma premiada escritora brasileira com mais de 50 anos dedicados à literatura. Ela tem mais de 200 títulos publicados e suas obras já foram traduzidas para 25 idiomas. Autora de Marcelo Marmelo Martelo, esse best-seller é um dos maiores sucessos editoriais do país, com mais de 70 edições e 20 milhões de exemplares vendidos. Quando a Pro mostrou para vocês alguns autores que nós fomos conhecer o Ziraldo, eu mostrei para vocês também a Ruth Rocha, falei que tem muitos livros infanto-juvenis dela que são muito legais para vocês lerem também. Os livros dela são umas gracinhas, é de conto. É interessante, quem tiver em casa, ler, é bem gostoso, viu? Agora, abaixo desse Você Sabia, está escrito lá. A proposta dessa sessão é escrever um conto. Então, nós escreveremos um conto. O título de todos os contos, todo mundo vai escrever o mesmo título. Será O Rei que Não Sabia de Nada. Esse é o título do conto. Para isso, siga as orientações e escreva o seu conto com a ajuda de um colega e do professor. Vocês vão escrever o conto de vocês com a ajuda de um adulto, tá bom? Vamos para a página 108 para ver as instruções. Hora de planejar. Vamos planejar o texto? Primeiro, vamos pensar nos personagens que esse conto terá. Ele terá que ter personagens principais e secundários. Quando nós trabalhamos conto, a Pro explicou para vocês que os principais normalmente são super-heróis, princesas, pode até ser um anti-herói. Nesse caso, o personagem principal é o rei, né? Porque se o nome do conto é O Rei que Não Sabia de Nada, então o personagem principal é o rei. E aí vocês vão precisar pensar em outros personagens, que serão os personagens secundários, que farão parte desse conto. Lembra que nos contos sempre tem um vilão. Então vai ter o rei, e se ele não sabia de nada, deve ter algum vilão aí. Então vocês precisam pensar em um vilão aí, como algum personagem como vilão, e os demais personagens. Aí, nesse espaço, vocês vão desenhar os personagens que farão parte do conto de vocês. Aí, aqui ele vem com algumas sugestões. Quais serão as principais características dos personagens? Então, como vão ser esses personagens? Vai ser alto, vai ser baixo, gordo, magro, bom, mal? Onde e quando acontecerão as ações do conto? Então, lembra daquela parte que a Prof explicou? Espaço e tempo. Vai acontecer aonde? Em um castelo? Em uma casa? Numa vila? Num bairro? Quando aconteceu esse conto? Há muito tempo atrás? Nos dias atuais? Então, tem que pensar se vai ser como que vocês vão colocar esse espaço e esse tempo.
na letra D, quais serão os assuntos, né? O assunto, o problema e o conflito. Então, tem que ter um assunto. Então, o rei que não sabia de nada, mas ele não sabia de nada o quê? Esse pode ser o assunto. O que que ele não sabia? Ah, ele não sabia que ia ter uma festa surpresa para ele. Ah, ele não sabia que ele ia ganhar um carro novo. Ah, ele não sabia que ele ia viajar. Aí o problema, só que no meio disso tem sempre um problema, né? E aí o conflito é aquele momento do clímax que a Pro explicou a semana passada para vocês, que é aquela hora que o conto fica mais emocionante e aí vai para o desfecho, vai chegando lá no final. A letra E é como será o desenvolvimento do conto, exatamente o que a Pro explicou anteriormente. E o desfecho, como vai terminar esse conto? Vai terminar feliz? Vai terminar triste? Aí vocês têm que criar aí na cabecinha de vocês. Haverá diálogos? Diálogos são conversas. Vão ter conversas do rei com os outros personagens? Não vai ter? Você vai ser o narrador e vai estar contando só a história, não vai ter diálogo nenhum? Tem que pensar nisso também. E qual será a ilustração? Aí a ilustração é onde está acontecendo essa história. Vocês conseguem, porque aqui em cima na letra A vocês só desenharam os personagens. Aí após escrever o conto, vocês vão fazer essa ilustração de onde aconteceu e o tempo que aconteceu, né? Porque se é há muitos anos atrás, vocês não vão desenhar ele com roupas atuais, carros atuais, não, né? Depois de planejar tudo isso, é hora de registrar. Esse registro vai ser feito no caderno, tá bom? Então, esse vai ser feito no caderno. Bom, como esse vocês precisam pensar, né? Fazer com calma, esse conto vocês vão escrever por último. Nós vamos continuar os exercícios do livro e assim que terminar os exercícios do livro, vocês vão escrever o conto no caderno, certo? A página 109 não precisa fazer, porque esse daqui depois a Pro olha quando tiver com o livro. Nós vamos para a página 110. Aqui na página 110, nós vamos imaginar que nós estamos em uma roda de leitura. Imaginem aí na cabecinha de vocês que nós estamos em uma roda, todos os colegas da sala, e a Pro vai ler esse conto para vocês, tá bom? Nós vamos ler um conto que narra uma conversa cheia de lembranças entre uma menina e sua avó, sobre alguns objetos guardados em um baú. O que vocês imaginam que as pessoas costumam guardar dentro de um baú? Bom, eu imagino que as pessoas guardem coisas valiosas, coisas com um significado assim sentimental, que não pode perder de jeito nenhum. Eu imagino que o baú guarde coisas, lembranças boas das pessoas, objetos, né, que tragam boas lembranças. E vocês? O que vocês imaginam aí que tem dentro de um baú? Vamos escutar o conto agora? Chama O Baú Secreto da Vovó. Acompanhe a leitura aí no livro de vocês, tá, gente? Vamos lá. O Baú Secreto da Vovó. Quando eu era menina e sentia medo, no lugar de chorar, ficava com raiva. Na noite em que descobri o baú de minha avó, eu estava em Santos. Trovejava muito. Apavorada, comecei a gritar que odiava o mar. Foi quando minha avó me chamou e disse: Minha neta, você sabia que eu tenho um baú cheio de segredos? Como assim? Onde? Lá no fundo da garagem.
Pronto! Nada como uma curiosidade para espantar o medo. Na garagem, vovó o abriu e retirou de dentro dele uma espécie de régua. Você sabe o que é isso? Uma régua esquisita, respondi. Não, isso é uma palmatória. Quem errasse na escola levava uma batida na palma da mão. Não acredito! E por que a senhora guardou este treco horrível? Para lembrar que a gente precisa ser mais forte do que as injustiças. Olhe, meu dedal preferido. Foi com ele que eu costurei esta roupa. E ela me mostrou um vestidinho com uma espécie de short por baixo. Você jogava tênis, vovó? Não, isso é um maiô. Você nadava de vestido? Sim, e era considerada atrevida, mas foi assim que conquistei seu avô. Nadando de roupa. Eu vinha de uma família pobre. Seu avô não. Ele lia, gostava de dançar. E de nadar também? Sim, e por isso fiz este maiozinho. Corri até a praia de chapéu. Seu avô estava tomando sol. Fingi que tinha perdido o chapéu no mar. Ele, como era um cavalheiro, veio me ajudar. O chapéu foi parar no fundo. Então apostamos uma corrida para ver quem o apanhava. Ele gostou da minha ousadia. Foi assim que vocês começaram a namorar? E logo me casei. Guardei o dedal para lembrar que a gente precisa tecer a felicidade. E o maiô, porque um pouco de coragem não faz mal a ninguém. Olhe esta caixinha de música. Seu avô me deu quando você nasceu, não é linda? Vovó mostrou para mim outros objetos e assim fui descobrindo que se não fosse o mar que eu temia, não haveria o encontro de meus avós e que viver é saber perder o medo de tudo que a gente nunca espera e nunca vai conseguir controlar. Olha lá a imagem do baú secreto da vovó. Tá aqui, ó. Essa é a imagem do baú secreto da vovó. Gostaram do conto? Eu gostei. Achei bem interessante. Gostei muito. Agora vamos resolver os exercícios da página 112. Bom, agora nós vamos continuar imaginando que nós estamos em uma roda com todos os colegas e a Pro vai fazer algumas perguntas. E aí, quando eu fizer, vocês respondam oralmente aí na casa de vocês, tá bom? Não precisa escrever nem responder essas perguntas no caderno. Essas são só oralmente mesmo, certo? Então, olha lá. No exercício número 4, letra A. Quem é o narrador e também personagem principal do conto? E aí? Bom, o narrador e o personagem principal são a menina, neta da vovó. Ela é a personagem principal e a narradora do conto, não é? Ela é aquela famosa narradora personagem. Ela está contando uma história dela. Na letra B. Qual trecho comprova a sua resposta? Como que nós sabemos que é a menina que é a narradora do conto? Quando ela fala assim, quando eu era menina, foi quando a minha avó me chamou e disse. Então, ela está contando uma história dela. Qual é a outra personagem deste conto? Fácil, né, gente? Qual é a outra personagem do conto? A avó da menina. Só tem elas duas na história, né? Quando e onde a menina estava ao ver o baú mostrado por sua avó? Onde ela estava? Quando ela estava? Era noite e a menina estava na cidade de
Santos falou lá no início do conto. Por que a avó decidiu mostrar o baú para a neta? O que aconteceu para a avó ir mostrar o baú para a neta dela? Para distrair a neta que estava com muito medo, não é? Isso mesmo. A narradora inicia o texto dizendo que odiava o mar. Ao final do conto, ela muda de ideia. Que lição podemos dizer que a narradora aprendeu após a conversa com a avó? Como você interpreta essa lição? O que ela aprendeu depois, hein? O que vocês acham que ela aprendeu com isso? Bom, viver é saber perder o medo de tudo o que a gente nunca espera e nunca vai conseguir controlar. Foi o que ela disse lá, não é? Que viver é saber perder o medo de tudo. Então, a gente precisa aprender a superar os nossos medos, não é? Que às vezes é um medo que nem é tão medo assim, mas daí a gente consegue fazer uma coisinha diferente que vai superando todos esses medos. Agora o exercício número 5. Você se lembra dos objetos que a avó tirou do baú? Converse com seus colegas e depois complete a resposta no quadro a seguir. Olha lá. Nome do objeto que a avó guardava no baú. Ela guardava uma palmatória. Qual era a lembrança que ela tinha dessa palmatória? Então, vocês vão procurar lá no conto, vão lá no conto, tá escrito lá. Para lembrar que... Aí vão completar nessa linha aí. É só voltar aqui no conto e procurar onde ela fala que ela guardava a palmatória. Lá já tá escrito que era para lembrar que a gente precisa do quê? O outro objeto foi um dedal. Por que ela guardava esse dedal? Para lembrar do quê? Só completar aí. Volta lá no texto e completa. Agora, nós vamos na página 113. Continuando aqui. Aqui, olha, já tem a resposta. Aqui já tem uma resposta para lembrar que um pouco de coragem não faz mal a ninguém. O que ela fez que faz ela lembrar disso? Para lembrar que um pouco de coragem não faz mal a ninguém. Vocês vão voltar lá no conto e colocar aqui qual foi o objeto que faz ela lembrar isso. E a caixinha de música. Para lembrar um presente que quem deu essa caixinha de música para ela e o porquê que deu essa caixinha de música para ela. Só voltar lá no conto, tá bom? Vou esperar vocês responderem. Achar aí no conto. E o exercício número 6 está perguntando: e você, já conversou com seus familiares sobre alguns objetos guardados em sua casa? Peça a alguém de sua família que escolha um objeto que lhe traz muitas recordações e conte para você a história. Na semana que vem, a gente pode marcar uma aula ao vivo para vocês me contarem a história desses objetos que as famílias de vocês mostraram. Combinado? Então, por hoje é só. Não deixem de escrever o conto agora que vocês terminaram os exercícios do livro. Vão lá no caderno e escrevam o conto. Semana que vem a gente marca uma aula ao vivo. Vocês vão me contar a história do objeto e vão contar o conto que vocês escreveram também, tá bom? Então, por hoje é só.
Um beijo, pessoal, e até a próxima aula. Tchau!